gestão, liderança, é para quem gosta. Tem que amar. Não é Tem pra que quem amar quer. aquela atmosfera, tem que amar. Ah, eu quero Cada ser líder minuto. porque eu vou ganhar muito. Não Esquece. Não, porque você vai... E outra, Vai ficar doente. se for fazer um cálculo, matemática básica, tá, pessoal? Trabalha 220 horas. Se você tem hora para entrar e hora para sair, e você consegue, algumas pessoas conseguem sair do trabalho e não olhar para trás, não conseguir se incomodar com nada que está acontecendo lá. A gente não... Aí tem pessoas que não trabalham só 220 horas. Tem pessoas que trabalham no horário que está lá presente, e aí fica de plantão, porque inevitavelmente você precisa garantir que tudo que está acontecendo lá vai dar certo no próximo dia. Eu estou ouvindo, tá? Sim. Vou só responder. Você fica pronto para se deslocar, porque existem alguns alinhamentos, né? Até onde o colaborador pode ir e até onde você tem que me acionar. Enquanto se você é gestor, você sabe que algumas coisas você vai ter que tomar decisão. E se é num processo que roda 24 horas por dia, cara, esquece você achar que você é só o gestor de manhã. Você é gestor às 24 horas enquanto o processo está rodando. Eu não tinha metade do comprometimento, não, da responsabilidade que o Jack tinha, mas querendo ou não, mesmo em casa, o comportamento é o mesmo, porque a intenção era a mesma, o resultado. E o resultado, quando não sai, claro, você tem que saber nas entrelinhas porque ele não aconteceu. E resultado não adianta, não são máquinas, são pessoas. Se as pessoas não dão, se o resultado não sai, alguma coisa tem que acontecer. Ou é treinamento, se tiver que usar as ferramentas de gestão, né? Um PDCA, 5W2H, Ishikawa. Você tem que usar as ferramentas para saber identificar o que é o problema e achar a solução. Porque o desafio maior é esse, é você achar que sabe onde está o problema. Não, você tem que ter certeza. Sim. E os colaboradores têm que ter confiança também na gestão para poder contar o problema. Aí entra o registro, entra o histórico, entra a ética no trabalho, quando eu falo a ética. A ética, quando eu falo no trabalho, é assim, você não atingiu o resultado que era esperado para as 24 horas de produção ou na etapa que você estava fazendo. Mas a causa foi essa, verdadeira. Você relatou a causa verdadeira? O tempo foi esse. Foi relatado o tempo, foi distribuído. A gente tinha uma questão, esses dias eu estava ministrando uma aula de PCM e o tema era um dos KPIs, que era backlog. Uhum. E o outro era indisponibilidade. Backlog é um sistema onde tem um número grande de horas de serviço e precisa ter tempo para realizar todas elas, e disponibilidade é o tempo que a máquina fica parada e indisponível para o processo. Óbvio. PCM é gestão de processo na vida. Total. E aí te falava uma coisa que é verdadeira. O exemplo era, tem um processo rodando e há uma paralisação. Há uma intervenção, não importa se é mecânica, se é elétrica, e aí depois essa intervenção tem um tempo, chama o MTTR, um dos indicadores, o tempo médio de reparo. Esse tempo que o cara demorou, por exemplo, eu fui atender uma máquina e a minha atividade, da hora que eu cheguei e que eu liberei para trabalhar, demorou meia hora. Só que meia hora você entregou a máquina rodando, né? Manutenção. Porém, o processo não volta para o pico na hora que você abandonou a máquina. Ele tem que rodar vazio, tem que pôr carga. Aí, esse gap de quando a máquina voltou a rodar até o prazo que ela voltou a produzir como estava antes da quebra, era uma incógnita. E no PCM ainda é uma incógnita. Essa curva de produtividade. De quem que é essa parada? Esse tempo. E aí é um jogo de empurra, onde... Uhum. Mas eu fiz só meia hora de trampo. E o cara fala, mas é óbvio que você fez só meia hora. Só que a minha máquina só voltou a produzir como antes, depois de 15 minutos. No final das contas, os dois está certo. Ninguém está errado. E qual que é a estratégia nessa hora? Vocês dão as mãos e racham a parada? Ou ficam no empurra até acabar o mundo? Então, assim, né, nessa aula eu sempre passei para meus acadêmicos. O bom senso tem que falar mais alto. Tá errada a manutenção? Não. Tá errada a operação? Também não. Mas vocês têm que entender que o objetivo de vocês dois é o mesmo. É o resultado no final do dia. Então, consenso. Porque uma hora a história vai virar.
Uma hora eu vou precisar fazer uma intervenção maior, uma hora você vai precisar produzir a mais. Então, são tudo questões verdadeiras.